Oi, pessoal. Então, continuando aqui o tema das predições, vou pegar o item do capítulo de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39, no qual ele diz: Desconhecida é a hora que se darão os acontecimentos preditos. Vigiai e orai o tempo todo. Então, quando eu peguei esse tema, imediatamente eu relacionei a situação de confiar, de crer, de ter fé, que é o que move a todos nós, não é? Eu só consigo executar qualquer coisa que eu me proponha, seja ela em qualquer setor da minha vida, a partir do momento que eu creio. E eu só posso crer e progredir conseguindo me conhecer cada vez mais, vigiando e orando e tendo muita fé, muita confiança em mim e em Deus. No Evangelho, na lição que nós fizemos essa semana, havia um trecho aqui que dizia: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Então eu me vi refletida aqui, neste trecho, porque é o que acontece mesmo. Eu não preciso ter fé apenas superficialmente. Para ter fé é necessário realmente acreditar. E a oração, a boa vontade que nós tivermos para nos entendermos e compreendermos que estamos nessa vida para melhorar, para crescer, para nos transformar, tem que ser o tempo todo, não é? Por isso a vigilância e a oração. Outra coisa também que eu fiquei pensando quando eu peguei esse tema é a respeito do seguinte: a fé não pode ser definida apenas como divina. Por quê? Porque ninguém consegue ter êxito no que faz se não confiar. Então eu converso com muitas pessoas no meu dia a dia e essas pessoas muitas vezes se dizem ateias, não acreditam em Deus. Mas elas confiam nos estudos, elas confiam que elas podem ser melhor naquilo que elas fazem, sem atribuir isso a uma coisa que elas não conhecem. Porque elas dizem: como eu vou confiar em Deus se eu não sei quem Ele é? Eu nunca vi. Então são pessoas céticas. Porém, acredito eu que a maior força dessa pessoa é confiar que ela pode ser melhor no que ela faz, materialmente falando. Isso serve de modelo muitas vezes para mim, que em algumas situações fico desanimada, triste, com algum problema no trabalho. Aí eu penso, mas a pessoa arranja tempo para estudar, para melhorar a vida dela, para progredir? E por que eu vou dizer que isso não é possível? Então, é um outro viés aí do que eu tinha pensado a respeito de fé. O Hamed também, no livro Um Modo de Entender, ele tem uma citação aqui maravilhosa que ele diz: ter fé é aceitar a dor e a dificuldade em nossas vidas como pedidos de renovação. Ter fé é perceber as nossas limitações da mesma forma as dos outros e perdoar sempre. Então não preciso apenas ter fé e ficar agradecendo a Deus o tempo todo. No convívio é que eu mostro essa fé. Na convivência diária é que eu mostro que eu tenho fé. Então a fé não é uma questão de conveniência, ele diz, e nem uma muleta milagrosa. Isso eu achei bastante interessante também. Porque muitas vezes a pessoa fala: não, mas Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Não é assim? Deus é mais importante. Isso é uma muleta. Como Deus? Eu vou deixar tudo na mão de Deus? Eu tenho que ter certeza do que eu vou fazer, porque diariamente eu me observo, eu vejo
que pontos negativos eu posso melhorar, quais os defeitos que eu tenho que deixar de lado, tentar substituí-los por virtudes, como por exemplo, paciência, que não é uma virtude simples de se ter, mas é necessária. E só com o passar dos anos eu pude perceber isso, que a gente está nessa vida para evoluir e para ser testado. Então nem tudo a gente vai acertar, nem tudo eu acerto. Pelo contrário, muitas e muitas vezes eu erro. Mas o erro, ele serve sempre como um estímulo a ir adiante. Porque ninguém nasceu sabendo, ninguém é perfeito. Essa é a nossa meta, ser um espírito evoluído como Jesus. Porém, espírito evoluído não, espírito puro. Porém, nós não estamos aqui. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, significa que apenas e tão somente melhoraremos nossa situação para podermos nos transformar e ir para o planeta de regeneração, exercitando a vigilância e a oração diárias. E só para terminar agora, achei interessantíssimo isso também. Ter fé e entender que não se consegue paz meramente pedindo, e sim fechando as portas das sensações exteriores a fim de penetrar no sentido interior, que é a intuição sapiensal. Olha só que interessante. Conhecer dentro de mim para poder evoluir. Conhecer como eu sou, o que eu devo mudar, de que forma pensar, de que maneira eu vou fazer isso. É de uma vez? Deus vai me ajudar, eu tenho fé nisso. Não. Eu só vou conseguir melhorar toda a situação atual, dia a dia, com paciência e com muita fé em mim, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sou capaz, eu posso sempre ir adiante, sem desistir. Tá bom, pessoal? Essa foi a maior mensagem que eu peguei nesse trechinho de aula de hoje. Eu agradeço. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.